Queridos, bom dia. Eu convido você a ficar de pé neste momento, a adorar ao Senhor junto conosco. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia, Aleluia, Jesus. pela noite que passamos, pela chuva que o Senhor mandou para nós, por esse Obrigada, tempo, Deus, Jesus. maravilhoso que o Senhor nos concede, Pai. E ainda mais, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos em sua Aleluia, casa, glória a de Deus. poder exaltar, de poder engrandecer, de enaltecer o seu nome, que é único, Aleluia. que é digno de louvor e de toda adoração. E para Aleluia, isso, Senhor, nós Jesus. estamos aqui para cultuar ao Senhor. Amém, Nosso Jesus. culto dessa manhã é para o Senhor. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, Amém, a nossa Jesus. adoração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor passeie em nosso meio nessa manhã. Aleluia, que o Senhor caminhe Jesus. entre nós. É a liberdade, que o Senhor use, Espírito Deus, a Santo. vida do Teu Filho para falar aos nossos corações. Amém, Jesus. Assim como irá falar aos corações da igreja através dos louvores, Pai. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Deus, desde agora Glória a Deus. para sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa manhã? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos declarar ao Senhor com essa canção. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar, erguer minha voz e adorar. Aleluia. E vamos prestar o nosso culto de adoração ao Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos bater palma, irmãos. Estamos felizes na casa do nosso Pai. Glória a Deus. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito teu nome do Senhor. Bendito teu nome do Senhor. Bendito teu nome do Senhor para sempre. Bendito teu nome do Senhor. Bendito teu nome do Senhor. Bendito teu nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada por estar na tua casa, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico
pelo teu amor, Senhor Jesus. Orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim. e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho se tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais velho Meu amado é o mais velho Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada por estar na tua casa, Senhor. Nós queremos te conhecer mais e mais, Senhor Jesus. Fala conosco
conosco nesta manhã, Senhor, de uma maneira especial, ó Deus. Nossos corações estão abertos para ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Amém? Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão na sua casa, os irmãos podem sentar. Muita alegria poder estar aqui na casa do Senhor nesta manhã e podermos juntos louvar o seu santo nome, exaltar a sua grandeza e ouvir a sua voz nos nossos corações. Amém? Eu sou portador nessa manhã de uma notícia e de uma mensagem para a sua vida. Amém? A notícia que eu tenho para dar para você, quem gosta de notícia boa? Amém? A notícia que eu tenho a dar para você nessa manhã é que os 3 estão conosco aqui nessa manhã. Você entendeu? A notícia que eu tenho para você é que os 3 estão conosco aqui nessa manhã. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E tenho 2 bênçãos também para contar. Eu tenho uma para contar que aconteceu no decorrer do mês. Eu fiquei mais de 20 dias sem vir na igreja. Eu fui acometido de um pequeno quadro de pneumonia. Eu estava viajando para a divisa da Bahia e tive 2 dias de febre, fiquei muito preocupado, virei o carro para trás e ia embora para Anápolis. Quando cheguei aqui em Anápolis, fui no hospital fazer exame para saber o que era. Na hora eles exigiram o exame de Covid, paguei o particular para ter resultado rápido, porque eu já estava no 3º dia com febre, e aí deu negativo para Covid, e eu procurei o médico, e ao tirar a chapa do pulmão, tinha uma pequena mancha no pulmão. Mas os irmãos não sabem o que é uma pequena mancha no pulmão. O estrago que ela faz. Fiquei 20 dias em casa, sem poder sair, sem poder pegar peso, era do banheiro para a cama e, graças a Deus, para a mesa para comer. Mas não foi fácil. Mas Deus nos deu vitória. E essa madrugada, irmão Maurício, eu vivi um milagre, viu, irmão Paulo? Viu, Adélio? Eu vi um milagre. Eu estava a 612 quilômetros, era para mim ter chegado em casa ontem, 4 horas da tarde. Mas a chuva muito forte e eu precisando descarregar mercadoria em alguns lugares, não pude descarregar, porque eu não podia pegar chuva, por causa do quadro ainda de recuperação da pneumonia. Então eu tive que atrasar tudo. E quando eu estava em Minas, que eu bati a mão no relógio e olhei 6:05, 612 quilômetros daqui ainda. Eu falei, ô Jesus, vou chegar em casa lá pelas 2:30 da manhã. E entrei dentro do carro. E ainda chovendo muito, eu entrei dentro do carro e orei, entreguei nas mãos de Deus, para que Deus estivesse me guardando na estrada e a gente veio. Mas Deus é tão maravilhoso que o que aconteceu? Eu tive um trecho de estrada de chão, que eu tive que sair de Minas para entrar em Goiás. E quando eu entrei nesse trecho, estava chovendo muito forte. E eu passei esse trecho todinho e entrei em Goiás, porque esse trecho é a divisa de Goiás com Minas. Eu queria que os irmãos pudessem trazer mais outra água para mim, porque eu não conseguia abrir essa, ou se alguém conseguir abrir para mim. Aí o que acontece? Quando eu passei a estrada de chão, que eu entrei no asfalto, a chuva maneirou. Quando a chuva maneirou, 10 quilômetros para frente, irmão Roberto, pum! Um pneu estoura. Meu Jesus, e estava garoando ainda. Amém, obrigado, irmão Adélio. Estava chovendo um pouquinho. Quando o pneu estoura, ele não furou não, ele estourou. Quando ele estourou, eu só falei assim, irmãos, é com sinceridade que eu vou falar, glória a Deus. Porque se eu tivesse furado na estrada de chão, eu estava complicado com a minha vida. O tanto que estava chovendo. Aí, esperei a chuva passar. E quando a chuva, eu percebi que a chuva passou, eu desci do carro e comecei a trocar o pneu. Eu sou acostumado a trocar pneu com 15 minutos no máximo. Gastei 40.
porque eu não posso fazer isso, não estou podendo fazer esforço, e tive que ficar ali, ó, devagarzinho, tirando o pneu. Tirei o pneu, 6h40 da tarde. Aonde que você, em pleno sábado, início de feriado, você vai conseguir comprar um pneu? Em lugar nenhum. Aí olhei, 580 quilômetros para chegar aqui ainda. Coloquei a mão sobre o carro e falei, ó Senhor, eu tenho compromisso lá na tua casa amanhã. E é com esse compromisso que eu estou preocupado. Como eu vou chegar, eu não sei, mas o Senhor vai me levar. E eu queria testemunhar para a igreja que eu cheguei 4 horas da manhã aqui em Anápolis. Rodei 580 quilômetros sem pneu de estrepe e Deus trouxe eu até aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu queria perguntar para você, quem tem bênçãos para contar aqui? Levante a mão, por favor. Não perca a oportunidade de contar. Não perca a oportunidade de contar, porque a bênção que você contar pode estar edificando a vida de alguma pessoa, amém? Um pneu é tão simples, mas um pneu a 580 quilômetros de casa, você vir sem estrepe, trechos que eu tive que andar que não tinha nada, e que esse pneu podia também ter furado, algum outro, e eu ia ficar a madrugada todinha na estrada, Deus não permitiu que isso acontecesse, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Eu vou voltar a perguntar outra coisa. Quem tem promessa de Deus sobre a sua vida? Que diga amém. Você crê que essas promessas serão cumpridas na sua vida? Então, amém. Elas vão ser cumpridas sobre a sua vida. O texto que eu quero meditar com os irmãos hoje, esse texto me moeu. 2 coisas me moeu nesse texto. Primeiro foi preparar ele, irmão André, e ficar olhando para o meu netinho, irmão Maurício. Eu preparando o texto, buscando direção de Deus, irmão Zé Alberto, e virava e mexia, eu via o meu netinho na minha mente. E eu ficava perguntando para mim mesmo, por que esse menininho está fazendo na minha cabeça, irmã Ivani? O que o meu netinho de 3 anos estava fazendo na minha cabeça, e virava e mexia, e meu netinho vinha na minha cabeça. Foi quando Deus, no meio da semana, mudou o texto todinho por causa do meu netinho. Eu não estava entendendo, mas Deus estava mostrando ele, porque ele queria pegar o mesmo texto e mudar ele todinho. Porque o propósito dele era um e o meu desejo era outro, mas aí prevaleceu a vontade de Deus nesse texto. E quando nós começamos a meditar nele, e a fisionomia do meu neto vinha constantemente, aí eu entendi o que Deus estava falando, e Deus falou tremendamente ao meu coração nessa semana, e eu tenho convicção que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã também através da sua palavra. Você que está na sua casa nos ouvindo, acompanhando, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Deus vai visitar você poderosamente na sua casa. Como os 3 faz presente aqui neste lugar, Jesus está com você aí na sua casa. Amém? Vamos ficar em pé, um pouquinho só, e vamos ler um texto da palavra que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, do primeiro versículo até o versículo 13. Eu vou ler ele bem devagar, porque eu não estou podendo forçar. Para mim hoje vai ser uma dificuldade muito grande ministrar, porque eu vou ter que me conter, algo que é muito difícil, porque eu não estou podendo forçar muito a voz. 2 Samuel, capítulo 9, do primeiro versículo até o versículo 13. Esse capítulo é maravilhoso. Se o pastor Márcio resolver dar oportunidade para os presbíteros, para os seminaristas, para os pastores que tem na igreja, falar assim, ó, essa semana nós vamos falar de segunda até domingo do capítulo 9 de 2 Samuel. Irmãos, os irmãos que subirem aqui no púlpito, todos eles vão trazer algo diferente, porque esse texto ele é rico demais da conta. Como que 13 versículos podem ser tão ricos em ensinamento para nossas vidas? E é o que Deus quer falar nessa manhã no nosso coração. Ele quer nos ensinar através do que Ele colocou no meu coração. E disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram. Disse Davi, ó rei, és tu Ziba? Ele disse, servo teu. E disse o rei, não há alguém da casa de Saul para que use com benevolência para com ele?
Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amed e de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul e de Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para que te rezes olhado para um cão morto, tal como eu sou? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse-lhe: tenho dado a casa a este teu filho, e tudo o que pertence. Trabalharás, pois, a terra tu, e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos para o filho do teu senhor, que tenha pão para comer. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E Ziba, que tinha 15 filhos e 20 servos, disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, ó rei, manda o seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba creram e passaram a servir a Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo como dos ambos os pés. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela tua palavra. Te glorificamos, ó Deus, porque é a tua palavra é poder. E é por isso que nós te louvamos e sabemos que o Senhor faz presente no nosso meio nesta manhã. E há alegria no nosso coração de estar aqui para te louvar e bendizer o teu santo nome. Fala aos nossos corações, visita os meus irmãos, as minhas irmãs que estão em casa agora e estão ouvindo também, Senhor, nesta hora. Que o teu Espírito Santo possa alcançá-las elas através do teu poder e da tua misericórdia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O nome-chave nesta manhã chama-se Mefibosete. Repete comigo: Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul. Mefibosete teve, desde o início do seu nascimento, viu, Maurício, uma vida muito difícil. Essa criança, irmãos, teve uma vida muito difícil. Já começou a sua vida difícil, irmão Paulo, no seu nascimento. Quando ele nasce, a sua mãe chamava Selima chamava a mãe de Mefibosete. Quando ela o tem, no seu parto, ela tem um sangramento muito grande, e ela passa por uns dias que aquele sangramento que vinha só aumentando, e infelizmente a mãe de Mefibosete vem a falecer por causa daquele sangramento. Jonas não aceitou no começo a perda da sua mulher e até começou a rejeitar o próprio filho. Mas depois de algumas palavras que a sua esposa o pediu antes de morrer, para que ele amasse aquela criança e criasse aquela criança, Deus moveu o coração de Jonas e transformou o coração de Jonas, e Jonas amou aquela criança. Mas Mefibosete não imaginava, não esperava o que a vida tinha reservado para ele. São muitos os preleitores, irmãos, que eu já vi ministrar sobre esse texto, e particularmente eu nunca vi alguém trabalhar exatamente sobre essa criança. Se fala sobre a restituição do que ele teve,
fala-se da bondade de Davi, fala da justiça que houve sobre a vida dele, foi ele ser trazido de novo para o palácio e ter honra sobre a vida dele, mas falar dessa criança, o que foi que aconteceu no decorrer de 3 dias na sua vida, eu não a lembro de nenhum ministrar sobre isso. Irmãos, e o que aconteceu sobre a vida de Mefibosete em 3 dias é assustador. Esse menino, sendo criado pelo seu pai, lá no capítulo 4 de 2 Samuel, fala que ele tinha uma ama, e essa ama cuidava dele. Eu vou pular algumas coisas, porque eu quero focar nesse nome nessa manhã. E como Jonatas ficava junto com seu pai, participava das lutas com seu pai, das batalhas, das guerras com seu pai, ele não podia ficar completamente dentro da sua casa, então ele tinha uma ama para cuidar de Mefibosete. E no decorrer dessas histórias, se você entrar lá em 1 Samuel, depois do capítulo 20, você vai descobrir o que aconteceu. Israel entra em guerra, e quando Israel entra em guerra novamente com os filisteus, Saul sai ao combate e leva os seus filhos, os seus 3 filhos com ele. E no decorrer dessa guerra, acontece um fato trágico, mas um fato trágico demais, irmãos. Quando Saul sai para pelejar contra os filisteus, com os seus filhos, Israel perde essa guerra. E quando Israel perde essa guerra, o rei Saul morre nessa guerra. E como que se não bastasse apenas o rei morrer, os seus 3 filhos também morrem nesta guerra. Mefibosete, sem ter conhecimento, sem saber o que se passava, em um só dia, ele perde o avô, Mefibosete perde pai, Mefibosete perde seus tios. E para que não se ficasse nisso, quando a notícia espalha que Israel tinha perdido a guerra para os filisteus, a tendência era naquele tempo dos filisteus invadirem as cidades e saquear elas e tirar os seus despojos e muitas vezes matar todos os descendentes dos reis que naquele momento estavam. E o que acontece? Acontece que a sua ama, que o amava demais e cuidava de Mefibosete para o seu pai Jonatas, que tinha morrido, quando ela fica sabendo do que aconteceu, aquela mulher que amava aquela criança, ela desesperadamente, quando ouve a notícia, ela poderia sair correndo, né, Maurício? Ir embora, deixar Mefibosete para trás, porque ela já não tinha mais compromisso com aquele menino, irmãos. Porque toda a sua família, seu pai, seu avô já tinha morrido. Para que ela ia continuar a ter sobre a sua guarda uma responsabilidade e correr risco de morte? Porque se descobrisse que ela estava com descendente de Saul, ela iria morrer, irmã Helena. Mas aquela mulher amava Mefibosete. Aquela ama amava aquela criança. Cheira, bacanta, lamassuda, canta, lamaxérias. E ela, quando tem a notícia, eu acredito que ela correu dentro da casa ou do palácio, ajuntou o que se pôde ajuntar, as roupinhas daquela criança, jogou dentro do saco, toma Jonatas de 5 anos, Mefibosete de 5 anos nos braços. E no desespero de salvar a vida da criança, ela sai correndo. Mas como não se bastasse Mefibosete perder naquela manhã avô, pai e seus tios, e naquele momento ele estava perdendo também a sua casa de moradia, a sua casa de proteção, irmão Zé Roberto, a sua casa onde era o aconchego, que ele tinha sido criado até seus 5 anos, debaixo do conforto que era dado a ele, porque ele era príncipe, irmão, príncipe. Aquela ama sai correndo, irmã Maria,
E quando ela sai correndo com aquela criança, a história nos fala que ela tropeçou. E ao tropeçar, a criança é lançada dos seus braços. E quando a criança cai no chão, ela é acometida de um mal. Não sabemos se foi a coluna que teve o problema, ou se foi realmente só nos seus pés. Mas aquela criança que estava em fuga, ela é tirada dos seus 2 pés, ela passa a ser aleijada a partir daquele momento. Uma criança de 5 anos que não estava compreendendo nada que estava acontecendo, ela cai no chão, e os seus 2 pés quebram, e a partir daquele momento, Mefibosete também não consegue mais andar na sua vida. Aquela criança estava vivendo algo que, como ela já não entendia, é algo, irmão, se nós passarmos a analisar esse texto, é incompreensível. Eu fico imaginando quando a ama pega ele de novo sem entender o que estava acontecendo. Talvez nem tenha percebido que a criança tenha quebrado os 2 pés. Aquela ama deve estar olhando para ele e ele estava chorando, porque a dor deve ter sido algo grande demais da conta. Ela pega ele e foge e vai para Lodebar. Ela tinha que esconder aquela criança. Aquela criança não podia ser descoberta. Mefibosete talvez não chegou no mesmo dia, talvez foi chegar só no outro dia, sem entender o que estava acontecendo, sendo levado pela ama. Eles chegam em Lodebar. Lodebar, um lugar árido, um lugar triste, um lugar que foi reservado para doentes, para cegos, paralíticos, um lugar aonde era tomado pela tristeza, pela angústia e pelo sofrimento daqueles que moravam ali. Nesta manhã, eu estou falando para vocês de Mefibosete, uma criança de 5 anos, que em 2 dias, ela perde a sua família. No mesmo dia, ela perde a sua casa. No mesmo dia em que a sua ama o toma para tirar e salvar a sua vida, ele perde o movimento das suas pernas e se torna paralítico. E ao adentrar ao 2º dia, Mefibosete, que tinha tudo na sua casa, se encontra em Lodebar. Um lugar de tristeza, um lugar de angústia e de aflição. Eu fico pensando, aquela caminhada daquela ama com aquela criança, aquele menino nos braços, sem entender nada o que estava acontecendo, tirado da sua casa, da onde ele tinha todo o conforto, tinha suas refeições na hora certa, tinha sua cama confortável para dormir, aonde ele dormia tranquilo, sabendo que a sua ama estava do seu lado, trazendo proteção para ele. Agora está ele em Lodebar, num lugar de tristeza, de angústia e de aflição, paralítico das suas perninhas, tentando mexer as suas pernas e não conseguia mexer. Olhou para sua cama, não era sua cama. Aquilo que foi trazido para ele comer não era comida que ele estava acostumado a comer no palácio. Olha, ele parou a olhar para os lados, não era aquela casa bonita que ele tinha. O que aconteceu comigo? Oh, ribalamalamasude, canta lamachérias. 5 anos aquela criança tinha. Ele não conseguia entender os fatos que a vida trouxe para ele. De fevereiro para março agora, nós descobrimos na nossa existência e na existência dessa geração, na existência desse mundo,
muitas circunstâncias que não estava planejado para nós. Descobrimos na virada de fevereiro para março que havia um tal de Covid-19 que estava entrando na Europa, estava na Ásia e já estava entrando na América Latina. E esse tal de Covid-19, ele era fatal e ele matava. E aí nós ficamos perplexos porque nós nunca tínhamos visto isso. Descobrimos que esse Covid-19 iria trazer situações em que nós nunca tínhamos vivido na nossa vida. Ficamos e tivemos que aprender o nome: distanciamento, afastamento. E para muitos, principalmente para a igreja do Senhor, que sempre pregou união, amor, para nós foi algo que foi difícil aceitar. Mas eu tenho que ficar distante agora do meu irmão? Eu não posso mais pegar na mão dele, eu não posso mais abraçar ele. Não, você não pode mais abraçar seu irmão. Você não pode mais abraçar sua irmã. Você não pode visitar mais os seus pais. Você não pode mais visitar seus avós. Porque eles têm que ficar afastados do convívio da família. Porque esse vírus é perigoso e você pode passar para os seus avós. Você pode passar para os seus pais. Passamos a descobrir algo que nós nunca vivemos na nossa vida: distanciamento, afastamento um dos outros, isolamento. Quando nós, na nossa vida, irmão Maurício, poderíamos imaginar, irmã Ivani, que nós tínhamos que ficar isolado de quem nós amamos? Irmão Zé Roberto, quando passou isso na tua cabeça? E mais fatos vieram acontecendo, porque muitos não estavam estruturados com a sua fé na fé. E aí veio o síndrome do pânico tomando conta do mundo todo. A angústia e o desespero, porque a humanidade não estava pronta para conviver com o isolamento. Porque nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para vivermos juntos, convivermos juntos, amarmos uns aos outros. Foi por isso que Deus nos trouxe à existência, para haver união entre nós. E aí, o Covid-19 veio para trazer notícias que nós não estávamos preparados para viver diante dela. A frustração, a angústia começou a tomar conta. E as igrejas que deveriam estar com as portas abertas para receber esse povo, nesse momento difícil, foram fechadas por ordens dos governantes, dizendo: as portas das igrejas também devem ser fechadas por completo. Algo que nunca na história do mundo aconteceu. E aí, o que acontece? Se as igrejas fecham as portas, quem é que faturou com isso? Os psiquiatras. Os psiquiatras nunca atenderam tanto como estão atendendo. Porque se as igrejas ficaram fechadas, as pessoas que estavam com síndrome do pânico, estavam ansiosas, estavam angustiadas, elas tinham que procurar um recurso. Então os psicólogos e os psiquiatras foram a solução por eles, através da internet. E aí, alguns casos resolveram, e alguns outros casos pioraram mais ainda. E estamos terminando o ano, e muitos ainda sem entender o que vem acontecendo, porque estamos sabendo que na Europa a segunda onda começou e ela está vindo mais forte do que a primeira. E é triste ter que dizer isso para você. No Brasil, nós já estamos dentro da segunda onda também já. Só que ainda não está sendo falado. Mas isso não importa. Se saímos da primeira e vamos entrar na segunda. Importa em quem nós estamos firmados. Isso que importa. Falei para vocês há pouco de um rapaz, de um menino de 5 anos, que aconteceu fatalidades na sua vida que ele nunca esperava que pudesse acontecer, porque ele tinha apenas 5 anos, mas a fatalidade da vida tomou conta da vida dele, e aquele menino teve a sua vida todinha destruturada. Mas aquele menino não sabia que lá em 1 Samuel 20,
O seu pai, há 20 anos atrás, tinha feito uma aliança com seu amigo Davi. Mefibosete não sabia que quando Jonas se encontra com Davi, sabendo que o seu pai não ia permanecer no trono e que Davi se tornava rei, ele sabia do futuro de Israel. Ele chega a Davi e fala: Davi, eu quero te pedir, eu sei que meu pai não vai permanecer no trono, eu sei que Deus tem reconhecido você como rei de Israel, eu quero te pedir algo, Davi. Cuide da minha família se eu não estiver aqui, porque eu cuidarei da tua se você não estiver. Eu te peço, Davi, cuide da minha família na minha ausência. E naquele momento foi estabelecido um pacto, uma aliança entre Jonatas e o Davi, que ainda não era rei. A história, muitas vezes, nós ficamos perplexos com fatos que acontecem. Já ouvimos falar de uma mulher que sofria de um sangramento há 12 anos. E ela, quando encontrou com Jesus, quando ela tocou na veste dele, ela foi curada. Uma mulher que já sofria 18 anos de uma doença, quando ela encontra com Jesus, a sua doença foi embora, porque Jesus a curou. Mas, Wander, por que durou todo esse tempo? Nós não conhecemos os propósitos de Deus para nossas vidas. Passa-se 20 anos. Aquele menino já está com 25 para 26 anos lá em Lodebar, sem esperança de nada, escondido, porque depois ele conheceu a sua história. Ele ficou sabendo que ele era príncipe, ele ficou sabendo que ele morava no palácio, ele ficou sabendo que ele comia do bom e do melhor. Mas também ele ficou sabendo que o seu pai morreu, seu avô morreu, e quando ele foi levado, naquele dia, ele se tornou aleijado, por isso que ele estava naquele estado. E ele estava morando em Lodebar, um lugar que toda hora, quando você saía para conversar com alguém, a única coisa que você ouvia da boca de alguém era assim: eu estou doente, eu estou passando mal, não há solução para mim, eu estou cego, eu sou paralítico, não há solução para a minha vida, não há solução para o estado que eu estou vivendo, porque era um lugar de tristeza, era um lugar de angústia e de aflição. Vivemos esses dias com Covid, momentos de angústia, de tristeza, de aflição. O mundo todo tem vivido. Mas quando, um belo dia, Davi está lá no palácio, andando para um lado e para outro, muitos dizem que Davi se alembrou. Davi não se alembrou. Deus trouxe a memória de Davi. Deus trouxe a memória de Davi e falou para Davi assim: Davi, procure saber se há alguém ainda vivo da família de Saul, para que você possa ser benevolente, possa ajudar. Quem é que estava vivo ainda da família de Saul? Exatamente Mefibosete. Filho de quem? Filho de Jonatas, aquele que os dois fizeram um pacto, uma aliança, e o seu pai pediu a ele, falou: Davi, cuida do meu filho. E Davi, quando pede para que alguém seja trazido a ele para trazer uma resposta desse fato, Ziba, que era servo de Saul, que cuidava dos bens de Saul, é trazido até ele. E quando ele é trazido até ele, Davi pergunta se alguém ainda estava vivo. E, incrível que pareça, Davi tem uma resposta que muda o seu coração. Davi ouve Ziba falar que ainda existe alguém vivo. O nome dele é Mefibosete. E ele fala com ar irônico para Davi, ele fala assim, ele é até aleijado das duas pernas, e ele é filho de Jonatas. Naquela hora, Davi, ele lembra do pacto da aliança que ele fez com Jonatas. Não importava se Mefibosete era aleijado, mas ele tinha um compromisso com aquela promessa. E mais do que depressa, o rei Davi manda buscar Mefibosete lá em Lodebar, na terra de tristeza, de angústia e de aflição. Ele é trazido até Davi. Eu vou pular algumas coisas, porque o que me interessa é a vida desse rapaz. E quando ele é trazido na presença do rei,
Ele é colocado diante dele, ele mesmo fica pasmo com aquilo, ele pensa que Davi vai tirar a sua vida. Não sabia ele que havia uma promessa sobre a vida dele. Quem tem promessa de Deus aqui nessa manhã? Aleluia! E quando ele é trazido até Davi, homem de carne e osso como eu e você, Davi olha para ele e fala: farei jus a você aquilo que prometi. Estou falando com as minhas palavras. Prometi a teu pai: a partir de hoje restituirei a você todas as terras que eram do seu avô. Trarei até você tudo que pertence a você. Ziba e seus filhos e seus servos, a partir de agora, servirão a você, Mefibosete. E como não se bastasse, Davi olha para ele e fala: a partir de agora, todos os dias tu assentarás comigo na minha mesa, e comerás do pão e beberás do vinho que eu bebo. Se Davi, que é um homem de carne e osso, Deus trouxe à memória dele o pacto que ele fez com Jonatas, e trouxe aquele menino para dentro do palácio, e restituiu sobre a vida dele, abençoou a vida dele, e fez justiça sobre a vida dele, muito mais o meu Deus fará sobre a sua vida. Muito mais Jeová fará sobre mim e sobre você. Porque o meu Deus tem aliança com você e comigo. Essa aliança foi feita lá na cruz do Calvário, quando Jesus deu a sua vida por mim e por você. Nesta manhã Deus mandou falar para você: não importa a angústia, não importa a tristeza, não importa a aflição, a perda do emprego, o casamento desestruturado, o filho e a filha problemática. Deus tem promessa sobre a sua vida. E Ele vai trazer a existência. Porque Deus não é homem para que minta, e nem o seu filho para que tenha prometido e não cumpra. Nesta manhã Deus manda para você: as promessas dEle serão trazidas à existência na nossa vida. Porque se um homem como Davi de carne e osso foi justo para Mefibosete, quanto mais Jeová não será para comigo e para com você. A palavra de Deus que eu tenho para você aqui nesta manhã: não desanime. Igreja Presbiteriana Renovada, não desanime. Jeová é contigo. Por onde tu fores, a mão do Senhor é sobre a tua vida. Oh, uma criança de 5 anos não entendeu o que aconteceu com ela. Mas ao chegar aos 25, ela pôde presenciar a justiça de Deus sobre a vida dela. Estou terminando. Mas não posso sair de cima desse púlpito antes de dizer uma coisa para você. Irmão Paulo, muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Minha querida irmã e meu querido irmão que me ouve na sua casa, e você talvez está enfermo e está enferma. Essa manhã Deus mandou dar uma palavra para você. Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus é fiel. E esse ano não terminará sem que a justiça de Deus seja sobre a tua vida. Esse ano não terminará sem você experimentar as promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Fica em pé agora. Você realmente crê nas promessas de Deus? Levante as suas mãos para cima agora e comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a trazer a existência na sua vida agora. Fala: Senhor, eu creio nas promessas do Senhor sobre a minha vida. Eu creio nas promessas do Senhor na minha vida. E eu quero dizer para você, como Davi foi justo com Mefibosete, Jeová será justo com a sua vida. Eu creio e libero sobre a tua vida nesta manhã, como homem de Deus.
Deus é fiel com a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos tomar posse dessa palavra maravilhosa nesta manhã. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Nós vamos agora ofertar ao Senhor Jesus. Enquanto nós louvamos, irmãos, tem oportunidade para fazer isso. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero que te revelas a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando toda hora, espero e te revelas a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Quando nós procuramos conhecer mais o Senhor faz maravilhas nas nossas vidas. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé e convidar o irmão Wander para vir aqui fazer essa oração. Hoje o Márcio recebeu uma ligação, por isso ele não está aqui nesta manhã. Ele foi para o hospital para ver a filha da irmã Vanildes. Parece que as notícias não são muito boas, mas nós cremos que Deus é poderoso. Se Deus quiser reverter o quadro, né? Deus ainda pode. Mas nós ficamos sabendo que ela está com morte cerebral. Então nós vamos orar pela família, pela irmã Vanildes neste momento. Amém? E agradecendo as ofertas. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, como a irmã falou, nós vamos apresentar ela agora nas mãos do Senhor dela. Porque o nosso Deus sabe qual é boa, perfeita e agradável vontade para todos nós. Então, como Ele sabe, né, irmão Zé Roberto? É o que nós vamos fazer. Nós vamos apresentar ela agora na mão do Senhor, para que seja feita na vida dela a vontade do nosso Deus. O desejo do nosso coração é que um anjo do Senhor vá lá agora
E você pode pedir por isso e que Deus traga a restauração na vida dela. Primeiro vamos pedir que a vontade de Deus seja feita. E também na mesma oração, vamos pedir o desejo do nosso coração, para que Deus ouça a nossa oração e manda um anjo lá nessa manhã. Amém? Vamos orar. Levante as tuas mãos para o lado de lá. Vire agora para o lado de lá, porque os hospitais acreditam todos para o lado de lá, né? Então comece a orar agora. Não é eu que estou orando, é a igreja que vai orar agora, amém? Vamos orar todo mundo junto. Meu Deus e meu Pai, nós queremos bendizer o teu santo nome nesta manhã, pela oportunidade que nós temos de estar na tua presença agora, para invocar o teu nome. Meu Deus, visita aquele hospital agora. Nós não sabemos qual é a tua vontade, qual é o teu querer, mas pedimos que o Senhor, através da tua misericórdia, visite aquela família que está ali agora. Meu Deus, o desejo do coração da tua igreja, o desejo do meu coração, é que o Senhor mande um anjo ali agora e restaure a vida da tua filha. Mas nós não conhecemos a tua vontade, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração nesta hora. A igreja que clama a ti nesta hora pela vida da tua filha. Iremos nesta hora pedir que o Senhor abençoe toda a família. Queremos a tua bênção sobre as ofertas que foram ofertadas nesta hora. Queremos agradecer ao Senhor por cada irmão que pôde ofertar nesta manhã. E aqueles que também não puderam, que o Senhor possa abençoar. Que seja uma semana de bênção, de vitória, de conquista na vida do teu povo. Nós oramos nesta hora agradecidos por esses momentos que nós tivemos na tua presença. E que a graça do Senhor seja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim está encerrado, irmãos, em nome de Jesus.